Então, vamos lá, gente. Goteirinha caindo aqui. Ai, que gostoso. O barulho da goteirinha. Nós estamos caminhando bem já, né? Opiniões dos apóstolos. Ah, você não estava, né, Isa? É na parte... Caminhamos mais ou menos uma página. Eu vou ler primeiro para assim, onde nós paramos. Levantaram-se os reis da terra, porque às vezes eu falo a página e não é a sua. Que página que é o seu, Verinha? 121. Vê aí, às vezes é o mesmo. O meu é 108, tá vendo a diferença? Não, o meu não bate. É o item 6, opinião dos apóstolos, né? Isso, o item 6, opinião dos apóstolos. 140. Eu vou falar o parágrafo para você. Certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos começar o 7º parágrafo. Levantaram-se os reis da terra. Achou? Não. Mas não é o pode 7. continuar, eu vou achando depois. Pode ir lendo. Pode ir lendo. Então tá. Você achou, dona Honório, o seu? Eu marquei com uma bolinha aqui. Paulo, o servidor de Jesus Cristo, não é isso? Não. Nós vamos começar levantaram-se os reis da terra. Deve estar pertinho. Lembra que eu falei? Pega um lápis, dona Honório, e marca, que é melhor. Eu marco com lápis e com marcador. Achou, dona Honório? Eu acho que eu devo ter errado aqui, viu? A página do meu livro está 140, 140. Ah, não deve ser 140, não. Porque o meu é 108, da Verinha. Que página que é, Verinha? 121. Ah, 121 não pode ser mais que isso, não. Eu acho que não. O dela vai ser igual o seu, né, Marleninha? Pela lógica, né? O meu é 108. O dela, eu acho que não é igual ao meu. Foi até um que eu peguei lá no Museu Amor. Cada um é diferente, né, Marlene? São edições diferentes, às vezes a época, né? Nós já passou por isso aqui. A divindade de Jesus está na prova. Não, dona Honória, pega o capítulo 6, Opiniões dos Apóstolos. Opiniões dos Apóstolos. Tá. É o 6, em algarismo romano. Sim. Vê se você acha. Como que começa mesmo? Qual que é a palavra? Levantaram-se os reis da terra. Você achou, Isa? A Isa achou. Procura o 6 em algarismo romano, dona Honória. Isso. Opinião dos apóstolos. É o título. Isso, opinião dos apóstolos. Opiniões dos... Pode seguir aí que eu vou acompanhando, tá? Mas vai caçando aí. Você acha? É sempre bom, dona Honória, eu faço assim para mim. Eu marco com lápis e ainda ponho o marcador. Porque senão a gente confunde. Eu também. Eu ponho a data que nós estudamos. A data é melhor ainda. E marcador. Eu ponho a data. É melhor ainda, porque aí a gente, né? Então, aqui, só para a gente se lembrar, na realidade, desde o primeiro aqui, olha, Kardec, claro, né, está tentando mostrar para nós sobre a natureza de Cristo. Aí ele começa a falar a origem e provas da natureza, no número 1. Depois, no número 2, ele vai... Espera aí que eu passei a mais. No número 2, ele vai falar, provam os milagres da divindade de Cristo? É uma pergunta. Depois, no 3, a divindade de Jesus é provada por suas palavras? As palavras de próprio Jesus.
Aí, no quarto, palavras de Jesus após a sua morte. No quinto, é a dupla natureza de Jesus, e agora opiniões dos apóstolos. Então, Kardec aqui vai pegar várias opiniões dos apóstolos, Pedro, João. Semana passada, todos que ele citou é de Pedro, para falar sobre Jesus. Então, eu vou dar continuidade. Qualquer hora que vocês quiserem que perguntar ou ajudar a compreender, viu, gente? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se juntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que o teu poder e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Isso aqui está em Atos dos Apóstolos, a oração dos apóstolos. Porque aqui Kardec vai pegar tudo dos apóstolos, quando eles falaram sobre Jesus. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vos mataste suspendendo no madeiro. Foi a ele que Deus elevou com sua penitência o príncipe salvador para dar a Israel a graça da penitência e a remissão dos pecados, novamente em Atos dos Apóstolos. Por quê? Vamos voltar a entender. Por que Kardec está fazendo tudo isso? Porque ele está querendo mostrar que Jesus não é Deus, que Jesus é filho de Deus. E aqui, então, ele vai pegar as próprias palavras dos apóstolos de Cristo, quando eles vão mostrando isso, olha lá. Quando ele fala assim: foi a ele que Deus elevou com sua penitência a príncipe salvador. Ou seja, Deus glorificou Jesus como Salvador, então ele não é o mesmo, ele é outro, né? É isso que eles estão mostrando. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor, vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Mas o Altíssimo não havia em templos feitos pelas mãos dos homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Novamente, tirado de Atos dos Apóstolos. Olha lá, discurso de Estevão. O Estevão todo mundo sabe, né? Era o irmão de Abigail, aquele que está no livro Paulo e Estevão, que Paulo mandou matar, depois ele descobre que é filho, aquele irmão de Abigail, a noiva amada, que ele fica até envergonhado. E é justamente o Estevão e Abigail, que também depois desencarna, que vão ajudar o Paulo na empreitada dele evangélica. E se não fosse Paulo de Tarso, gente, isso fala lá, Emmanuel fala, depois de 50 anos que Jesus partiu, ninguém ia mais saber do cristianismo. Porque vamos entender que era uma época que não tinha rádio, que não tinha televisão, que não tinha nada. Eles escreviam nos pergaminhos, para mandar de um lugar para outro era difícil. E Paulo foi saindo em viagens. E ele foi criando as chamadas igrejas. Na realidade, eram agrupamentos de pessoas que pensavam como ele. E ele, quando ele não pôde viajar mais, ele começou a mandar as cartas, que são as famosas epístolas de Paulo. Epístola quer dizer carta. Então, aqui, olha, Kardec está pegando estas frases para mostrar tudo. Ó. Jesus não é Deus. Deus é Deus, é o Criador. Jesus é Filho. Aí, continuando.
Mas Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus. Olha lá, pessoas distintas, não é pessoa, né? Deus não é pessoa. Deus é o Criador. Mas seres distintos, que estava à direita de Deus e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Quando eles falam Filho de Homem, está se referindo a Jesus. Mas na frente, Kardec vai explicar. Eles, porém, clamando em altas vozes, taparam seus ouvidos e arremeteram todos contra ele, e expulsando da cidade o apedrejaram. E as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Mais tarde, Paulo de Tarso, que o nome dele era Saulo, lembra? Que Jesus fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele muda de nome quando ele se converte ao cristianismo. E apedrejaram Estevão, invocando ele ao Senhor, dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Quando ele está para morrer, ele fala isso para Jesus. Está em Atos dos Apóstolos, martírio de Estevão. Essas citações, ó, o que Kardec vai explicar agora? Essas citações testemunham claramente qual o caráter que os apóstolos atribuíam a Jesus. A ideia exclusiva que delas ressalta é a sua subordinação a Deus, da constante supremacia de Jesus, sem que coisa alguma revele qualquer pensamento de semelhança, quanto à natureza. Supremacia de Deus, não é, Marleninha? Supremacia de Deus, não é? É de Deus. Eu li errado? Você falou Jesus. Aí Aí muda muito, né? Muda tudo. Porque é isso que ele está querendo provar. Valeu, Verinha. Eu li errado. Está certinho no meu livro. Olha lá. Então, gente, olha, é a subordinação a Deus, da constante supremacia de Deus, quer dizer, Deus é o Pai, é o Senhor, sem que coisa alguma revele qualquer pensamento de semelhança quanto à natureza e o poder de ambos. Para eles, Jesus era um homem, meninos, um profeta escolhido e abençoado por Deus. Então, os apóstolos tinham essa clareza. É isso que Kardec quer mostrar para nós. Por que vem essa confusão? Isso aí é depois, quando vai instituir as igrejas, a Igreja Católica. Eu acho que não é só a Igreja Católica que faz essa confusão. Não foi, pois, entre os apóstolos, olha o que Kardec falou, não foi, pois, entre os apóstolos que nasceu a crença na divindade de Jesus. São Paulo, ou Paulo, que não havia conhecido Jesus, mas que de perseguidor ferrenho tornou-se o mais dedicado e o mais eloquente seguidor da nossa crença, cujos escritos prepararam os primeiros formulários da religião cristã, não é menos explícito a esse respeito. Deixa transparecer sempre o pensamento de dois seres distintos e a supremacia do Pai sobre o Filho. Então, aí ele vai falar que o próprio Paulo também entende bem que Deus é Deus e Jesus é Filho. Claro, gente, que para nós Jesus é o máximo, né? Porque ele é o governador do planeta. Ele está em nome de Deus para cuidar de cada um de nós. Conta que enquanto a gente não estiver no prumo, ele não vai nos abandonar. Mas ele é filho também. Por isso ele é nosso irmão, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, escolhido para anunciar o evangelho de Deus, que antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que foi gerado da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado,
para a obediência da fé em todas as gentes, pelo seu nome, entre os quais sois também vós, os chamados de Jesus Cristo, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. A graça e a paz vos sejam dadas por Deus, nosso Pai, e por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, olha a distinção que ele fala. Deus é o nosso Pai. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Senhor porque ele cuida de todos nós, em nome de Deus, né? Olha lá, isso está na Epístola de Paulo aos Romanos. Lembra que eu falei que Paulo, ele vai fundando as igrejas. Igrejas são agrupamentos, né? E aí, depois, quando ele não podia ir mais, ele manda as cartas. E nessa carta, que é a Epístola aos Romanos, ele explica isso. Alguma coisa, gente, podem falar, viu? Se não fico só eu falando, é chato. Só eu lendo, né? Tá muito bem explicadinho, né, Marleninha? Está explicado bem no livro, né? A gente está entendendo bem. Então, antes de entrar nas explicações de Kardec, eu não te interrompi, mas o que quis dizer ali sobre a mediunidade que eles estavam falando, né? É Já é verdade. mediunidade. É verdade. É isso mesmo. Já era um intercâmbio, é mediunidade, né? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É um intermediário. Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, assim, a gente parece que tem uma dificuldade para entender Deus, né? Parece que tem aquela. Eu falo de mim, né, gente? Não é o caso de vocês, mas com Jesus parece que fica mais fácil, né? Porque é mais ou menos assim, aquele irmão mais velho, que esteve aqui entre nós, né? Que conviveu com os apóstolos, que, como diz, que riu, que às vezes chamou atenção, mas parece que fica mais fácil. Eu sinto assim, né? Para poder, eu posso entender Deus direitinho, eu tenho que me focar em Jesus. Pode falar, Verinha. Nossa, ainda bem, Marleninha, que você tocou nesse assunto. O meu filho Ricardo veio aqui há uns 15 dias atrás e disse assim: mamãe, assista no YouTube Como Era Deus para Albert Halt. Por quê? Porque ele tinha. E aí, eu tenho uma sede muito grande de entender. Porque, por exemplo, não se pode dizer que uma borboleta, um rio, a natureza é Deus. Ele foi criado por Deus. E aí eu assisti esse documento, uma meia hora, mais ou menos. Aí me confundiu um pouquinho a mais. Então, eu quero assistir de novo. Mas ele acreditava que Deus é justamente a criação. O que deu para entender, mas eu vou assistir de novo. Como que chama, Verinha? Eu vou anotar, porque às vezes eu vejo também. Isso, vê para você ver o que ele pensava. Como que chama? Como era Deus para Albert Alt, que fala? Não Albert, sei, para falar a verdade. Como que escreve? eu escrevi Alt, Alt, com A? mas eu não sei. Com Para falar a verdade, eu nem sei quem é esse irmão nosso. Quem que é? Não, Alt, aquele cientista. O cientista muito conhecido. Eu que estou engolindo formiga aqui. Mas eu Lembrou agora? vou procurar saber, vou ver direitinho. Isso. Ó, eu achei muito interessante. Aí eu vou assistir de novo, porque ele deu de entender ali que, através do mentor que ele seguia, que o Deus é a própria criação. Ah, tem gente que faz essa confusão, né? Mas Então, não é a criação, ele não pode ser a criação. Como que ele vai ser a própria criação, né? Mas eu quero ver se eu vejo. Você sabe alguma coisa sobre isso, João Vitor?
João Vitor é mais jovem, né? João Vitor, Não foge esse conhecimento. vamos procurar saber. Eu também, honestamente, nunca ouvi, Verinha, mas eu vou ver. Bom, então podemos continuar, gente? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha lá, ele está falando, Cristo morreu. Os ímpios, os maus, mataram ele, né? Jesus Cristo não deixou de morrer por nós no tempo destinado por Deus. Logo, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Quer ver, aqui no meu tem uma nota, deixa eu ver onde que estava essa nota. Eu não li no número 46. Ué, cadê a nota? Ah, já vi. Ah, aqui é a hora que vai falar que não foi, pois, entre os apóstolos que nasceu a crença da divindade. Quer ver? Olha a nota aqui, gente. Essa afirmação de Kardec, não foi entre os apóstolos que nasceu a crença na divindade de Jesus, é hoje confirmada pela pesquisa histórica. Em seu livro inacabado, Le Christ, como o espírito minucioso que o caracteriza, Charles Guignebert, demonstra como os judeus helenizados transformaram o Messias judeu no Cristo grego, distanciando-se pouco a pouco da figura humana de Jesus e da Igreja de Jerusalém. O processo grego do sincretismo transforma o homem Jesus no mito do Cristo. Escreveu Guignebert. A pequena semente judia lançada no solo grego encontrou nele, para se enraizar, uma substância rica e fecunda. E outra passagem. Evidentemente, essa dupla eliminação, a do Jesus histórico e da autêntica fé apostólica, era necessária para que o cristianismo pudesse constituir-se em religião independente. Aí Kardec está explicando, então, que, né, ao longo do tempo, os povos, as civilizações foram colocando Jesus, cada um no seu entendimento, né? Então, vamos caminhar mais um pouco aqui com as palavras dos apóstolos. E não somente... Você ainda não achou, dona Honória? Ô, dona Honória, amanhã você leva o livro no centro que eu vou caçar para você. Amanhã você leva ele lá, amanhã cedo. Combinado? Eu acho que eu fiquei. Está fechado o seu microfone. Está fechado o seu microfone, dona Honória. Eu acho que eu atrasei. Eu estou pensando que eu estava adiantada, eu estava atrasada. Eu acho que foi isso. Procura o capítulo 6. Deixa eu te perguntar um negócio. Aqui, olha, a dupla da natureza de Jesus já passou para frente? Então, o capítulo 4, dupla natureza de Jesus. Não, nós estamos no 6º. Caminha mais para frente. No 6º. 5, não, então aqui é o 5, o 6º, né? Só que nós já estamos quase acabando o 6º agora. Vê na sua... Aqui já é o 7. É antes do 7º um pouquinho que eu estou. Então agora achei. Vai ficando quietinha aí que você vai logo se encontra. Porque nós estamos quase chegando no 7. E não somente fomos reconciliados com Deus, mas também nos glorificamos em Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual alcançamos essa reconciliação. Se pela ofensa de um morreram muitos, a misericórdia e a graça de Deus abundou sobre muitos pela graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Olha lá, Epístola aos Romanos. É Paulo falando para os romanos sobre Jesus, e é que ele deixa claro. Jesus morreu para nos ensinar, em favor de nós, né? Não é para salvar a gente, viu? Como tem uns que dizem também. Não é, não.
Nós que temos que nos salvar, se a gente quiser, né? Através do nosso esforço, do nosso estudo, da nossa melhoria, né? E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus. Olha o que Paulo fala, gente. E co-herdeiros de Jesus Cristo. O que é co-herdeiro? Herdeiro junto. Quer ver? Vou dar um exemplo. Eu tenho meus irmãos, né? Então, vamos supor, minha mãe se foi e deixou uma casa. Eu sou herdeira sozinha? Não, eu sou herdeira com os meus irmãos. Então, eu sou co-herdeira. Porque todos que são irmãos são herdeiros. E aqui que Paulo está falando, nós somos co-herdeiros de Jesus Cristo. Herdeiro junto com ele também. Ele é filho igual nós. Né? Se porventura com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Epístola aos Romanos, outra vez. Se a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e se teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Esse será salvo, gente, também tem uma explicação, né? Que muita gente fica arraigada, basta crer em Cristo que você será salvo. Não é assim. É fazer o que ele ensinou. É assim que a gente vai ser salvo. Salvo dos nossos erros pelo nosso esforço, né? Fazendo o que Jesus ensinou. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que seu Pai haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que será aniquilado é a morte. O Paulo fala muito isso, né? O último inimigo que a gente tem a vencer é a morte. Por quê, gente? Porque é o nosso testemunho também na hora da morte, né? É a hora que nós vamos dar o nosso testemunho. Quer ver? Porque convém que reine até que seu Pai haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que será aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Porém, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àqueles que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Essa aí está na Epístola aos Coríntios. Coríntios era outro povo, porque Paulo começou, ele ia em Corinto, ele ia para os Colossenses, ele ia para os Romanos, ele ia para os Efésios, e ele foi formando as comunidades para divulgar o cristianismo. Porém, vemos coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele por cuja causa são todas as coisas, e mediante o qual todas as coisas existem, trazendo muitos filhos à glória, consagrar-se e aperfeiçoar-se pelo sofrimento, aquele que devia ser o príncipe e o autor de sua salvação. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, todos são de um, por cuja causa não se envergonha de os chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos. Olha o que Jesus vai falar. Anunciarei o nome de Deus aos meus irmãos. Ou seja, Deus é Pai de todos nós, inclusive de Jesus, né? Porque assim o que santifica com os que são santificados, todos são de um por sua causa, não se envergonhe de os chamar de irmãos. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Aqui ele chama de filho, gente, é igual um pai, né? O pai, vamos supor,
ou uma mãe vão desencarnar e fala assim para o filho mais velho, que já tem outros irmãos, ó, cuida deles, dos seus irmãos, como se fosse seu filho. Mas não é que é filho, ele não é filho de Jesus. É que Jesus, como espírito evoluidíssimo, que já é co-criador de Deus, e nós perto dele, o que nós somos, gente? Criancinha, criancinha. Né? Por isso que muitas pessoas fazem essa confusão, mas a gente tem que ter essa clareza de que ele é nosso irmão, né? Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas que são para com Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Isso aqui ele já está nos Hebreus. Pelo que, santos irmãos, participantes de uma vocação celestial, considerai atentamente a Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da religião que professamos, sendo fiel ao que constituiu, como também Moisés o era em toda a casa de Deus, pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto aquele que estabeleceu a casa tem maior honra que a mesma casa, porque toda casa é edificada por alguém. Ora, o arquiteto e criador de todas as coisas é Deus. Essa aqui está na Epístola aos Romanos. Eu vou só abrir a porta ali, gente, que agora a chuva passou, já veio o calor outra vez. Vou abrir a porta aqui. Ufa! Calor. Bom, querem falar alguma coisa? O que aconteceu aqui? Kardec vai pegando todas as palavras dos apóstolos. Ah, mas Paulo foi apóstolo de Jesus? Ele não foi discípulo, mas ele foi apóstolo. Porque ele seguiu Jesus depois que Jesus morreu, claro. Que ele não conheceu Jesus, né? Mas Jesus esteve para ele, Paulo, Saulo, Saulo, porque ele persegue. Lembra disso? Aí ele fica cego. Aí orientou, vai procurar Ananias. Aí Ananias cura Paulo depois ele recebe alguns pergaminhos de Pedro, né, sobre as lições de Jesus, e ele vai procurando estudar, e então ele é um grande divulgador, então ele é um apóstolo. Qual que é a diferença de discípulo e apóstolo? Os discípulos foram os 12, que conviveram com Jesus. Os apóstolos são os que seguiram depois, mesmo sem ter conhecido Jesus. Quiséramos nós ser apóstolos de Jesus, né? É o que a gente tem que ser, né? Eu não sei se nós estamos dando conta. Querem falar alguma coisa? Podemos continuar. Agora você achou, dona Honória? Número 7. O que está escrito no 7, dona Honória? Abre o áudio seu. Predições dos profetas. Isso, achou, dona Honória. Referente a Jesus, né? Ô, dona Honória, sabe o que você faz agora? Ó, faz igual a Verinha faz, eu também vou começar a fazer assim. Marca com lápis e põe a data. Então, hoje é dia 1º, aí a gente sabe que dia 1º, mas não marca agora, não, na hora que a gente acabar. Aí a porque gente depois a gente perde, né? Fica meio tribulada. Perde. Se não marcar, a gente perde. E usa um marcador de livro também e põe na mesma página. Eu tenho marcador. Você tem, dona Nólia? Um marcador de livro? Tenho marcador. Então você está com a faca e o queijo. Então. É só partir comigo. Então, vamos lá? Estou até aqui, ó. Isso mesmo, dona Nólia. Predições dos profetas com referência a Jesus. Agora, gente, quem vai falar são os profetas. Quem são os profetas? Os que vieram antes de Jesus. Porque a vinda de Jesus sempre foi anunciada.
Gente, é fácil de entender, ele é o governador do planeta. Os profetas já sabiam que vinha o Messias. Só que, infelizmente, os judeus ainda estão esperando. Por isso que eles não acreditam que Jesus é o Messias enviado. Eles acham que vem outro. Que vem outro, não. Que vem o que eles estão esperando, que ainda não veio, né? Mas tudo bem, vamos seguindo. Jesus abençoa a todos. Então, olha lá. Pode falar, Verinha. Então, a minha irmã é evangélica, ela fica esperando a ressurreição de Jesus, o retorno dele, que ele vai retornar e vai quem sabe salvar os que estão salvos, o que foi para o fogo do inferno, um abraço, nunca mais. É assim que funciona. Mas você sabe que, eu não sei se são todos católicos, mas eu sei que tem agrupamento de católico também que pensa desse jeitinho. Um dia, uma senhora, né, não é moça, uma senhora que faz pilates comigo, por sinal, uma graça de pessoa, e ela é extremamente católica. Aí, um dia, falando, né, das dificuldades, e doença, e política, ela falou, esse é o fim do mundo. É porque a gente tem que esperar, Jesus vai voltar. Aí eu perguntei, vai voltar e vai fazer o quê? Aí vai separar o joio do trigo, né? Aí eu fiquei quieta, só ouvi, claro, né? Mas eles acreditam sim. Não sei se são todos católicos, eu já não sei. Mas eu falei, olha que coisa, né? E tem gente que acha, tem agrupamentos, eu acho que algum agrupamento evangélico também, que os mortos vão ressuscitar, gente. Mas que jeito, minha filha? Aí você questiona isso, eles falam, mas para Deus nada é impossível. Mas o problema é que não é que é impossível, é que ele vai revogar as próprias leis dele, olha. Porque é da lei que o corpo humano, que é perecível, que quando morre, que já vai, mesmo que você não enterrar, ele já vai definhando, já vai apodrecendo. Isso é lei de Deus também, é física. Mas aí não tem jeito de você explicar, né? Eles falam, para Deus nada é impossível. Não é, mas ele não vai revogar as leis dele mesmo, porque, na realidade, o que conta é o espírito, não é o corpo. Nós também acreditamos na volta, nós espíritas, mas é a volta do espírito, né? Os testemunhas de Jeová, eles falam que eles ficam dormindo e depois eles saem, né? Porque quando meu filho sofreu o acidente que morreu, eu morava com uma moça que chama Rosa. Ela falava que ele ia voltar para ela. Falava, Rosa, não tem como eu voltar. Ele pode nascer de novo, mas voltar ele para você não vai voltar. Não, ele está dormindo, ele vai voltar. É isso aí. Dona Honório, será que ela já casou outra vez? Ela casou depois disso? A Rosa? Sabe que eu não sei, menina, porque ela sumiu. Ela mora, acho que no aeroporto. O Joãozinho falou que ela sofreu AVC. Até a gente falou que ela estava bem decadente um dia que ela viu ela. Não, porque eu ia falar assim, às vezes até já casou, já teve filhos, e se ele volta, a encrenca está feita. Mas, coitada. Você conheceu ela, Marlene? Elas moravam aqui para baixo, é a Rosa e a Ivana. Elas moravam com a avó dela, porque o pai delas pegava até faca para matar elas. Elas não tinham mãe. Pode ser que eu conhecesse, assim, falando de nome, eu não sei. A Ivana, que era dona do canjão. Aí ela arrendou para o meu filho. Aí depois ela ficava brigando e a Rosa me falava, não, dona Honória, vai acontecer alguma coisa. Ou a Ivana mata o Jorge, ou o Jorge mata a Ivana. Se o Jorge matar a Ivana, não fica só no... Aí ela ia ficar matando a família, nós todos. Ixi, aí não, né? Então, vamos continuar. Agora é o número 7, predições dos profetas, hein, gente? Com referência a Jesus. Vamos lá. Então, isso tudo agora está no Velho Testamento, porque essa é dos profetas, é anterior a Jesus. Além das afirmações de Jesus e da opinião dos apóstolos, há um testemunho cujo valor os mais ortodoxos dos crentes não podem negar, visto que constantemente o apresentam como artigo de fé.
é o próprio Deus, isto é, o dos profetas que falaram por sua inspiração, anunciando a vinda do Messias. Então, os profetas, eles anunciavam a vinda do Messias. E eles eram médiuns também. Eles captavam as orientações, eles eram médiuns. Mas é igual eu falei, os judeus ainda estão esperando. Acho que não veio ainda. Eis as passagens da Bíblia consideradas como predição desse grande acontecimento. Então, aqui Kardec vai citar vários. Vê-lo-ei, mas não agora. Completá-lo-ei, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, e ferirá os chefes de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. Isso está em Números. Números, gente, é na Bíblia. Se a gente pegar a Bíblia, vocês vão ver antes do Novo Testamento, isso aqui está no Velho Testamento. É uma parte que se chama Números. Olha lá, capítulo 24, versículo 17. Eu lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E aquele que não der ouvidos às palavras que ele falar, em meu nome, terá que prestar contas por isso. Esse aqui já está em Deuteronômio. Tudo é no Velho Testamento. Olha, Kardec vai pegando. Como quem diz, é só no Novo Testamento, no Velho tem. Pode falar, Verinha. Então, isso tudo aqui está sendo muito novo para mim, porque eu nunca li o Velho Testamento. Eu nunca estudei ele. Ô, Verinha, assim, dizer que eu estudei, não. Mas eu sempre gostei de trabalhar com a Bíblia. Então, às vezes, eu tenho até uma Bíblia aqui que a minha sogra me deu. Então, eu gosto mais do Novo Testamento, né? Mas, às vezes, se eu estou lendo um livro que tem uma indicação, eu vou e leio. Tudo isso é do Velho Testamento. Foi bom a Verinha falar, para mostrar para vocês. Mas são os profetas. Então, lá o Célio, quando ele estava com nós, né, Isa? O Célio falou, né, para a gente ler o Novo Testamento. Só que o meu eu dei, porque eu não estava enxergando as letras, estava muito miudinho. Então, é isso aí, né? Agora vamos seguir mais um pouquinho. Eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E aquele que não der ouvido às palavras que ele falar em meu nome, terá que prestar contas por isso. Está em Deuteronômio. Pensando, gente, que Jesus não tinha vindo. Jesus não tinha nascido. Eram os profetas anunciando. Então, Kardec está pegando do Velho Testamento para falar, olha aqui que eles já anunciavam a vinda do Messias, que é Jesus, né? E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias para irem a teus pais, suscitarei um do teu sangue, que será de teus filhos, estabelecerei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. E serei seu pai, e ele será meu filho. E não retirarei dele a minha misericórdia, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o estabelecerei na minha casa e no meu reino para sempre. E o seu trono será firme para sempre, Paralipônemos. É tudo uns nomes esquisitos que realmente a gente não tem hábito, nós espíritas, nós não temos hábito de ler o Velho Testamento, porque é difícil, né, gente? Tem que ser interpretado, e a gente não sabe muito bem, eu não sei. Mas Kardec está citando só para provar que a vinda de Jesus já tinha sido anunciada. Pode falar, Verinha. Então, e aí ele está dizendo aí, ó, e eu serei seu pai e ele será meu filho, e eu não tirarei dele a minha misericórdia, como eu a tirei de meu predecessor. Seria o Moisés. Deve ser, né, Verinha? Falar a verdade, eu também não sei, Verinha.
Mas é possível que sim. É possível que sim, né? Mas, honestamente, eu não vou, como diz, eu não vou fechar a questão, não. Porque é difícil, né? Assim, falar que eu leio o Velho Testamento, não. Já li algumas coisas quando tem indicação. Quer ver? Agora ele vai falar de Isaías. Isaías foi o profeta que eles falam que era mais espiritualizado, que ele anunciou mesmo a vinda de Cristo. Tanto é que o Estevão, com Abigail, eles sabiam todos os versículos de Isaías. E naquela época, gente, para que eles pudessem decorar, porque era tudo meio difícil, vocês estão vendo, né? Eles cantavam os salmos. Era tudo cantado, porque quando a gente canta, você memoriza mais. Por isso que chama salmo, sabe por quê? Eles cantavam ao som de um instrumento que se chama saltério. Quem leu Paulo Estevão, todos vocês aqui leram Paulo Estevão? Então, viu que sabe quando o pai de Estevão e Abigail fica nervoso porque ele foi desrespeitado nas suas propriedades, né? Aí ele vai lá e queima uma parte daquele terreno, e é por isso que eles matam ele, e prendem a Abigail e o Gesiel, na época era Gesiel. Gesiel era um espírito tão elevado já, que ele começa a cantar os salmos, e eram os salmos de Isaías. Segundo, né, assim, o pouco que eu já li, já ouvi muito Haroldo também falar, o Isaías seria o profeta, vamos dizer assim, mais espiritualizado. Mas tudo é antes de Jesus. Tudo é antes de Jesus, gente. Né? E eles cantavam para memorizar mais. Pode ver que música a gente grava rápido. Se tiver que memorizar um texto assim, é difícil. Aí eles cantavam. Aí aquilo ficava, né? Cantava, ia repetindo, e eles guardavam. Ah lá, vamos ver o que o Isaías fala. Portanto, o mesmo Senhor vos dará o sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel é aquele que seja bem-vindo, que é Jesus. Aí vai falar, mas falou que é virgem aqui. É virgem porque eles falavam virgem, uma jovem. É uma jovem. Então, o nascimento de Jesus já tinha sido profetizado aqui por Isaías e por outros também, né? Ainda vai falar mais, ó, vai falar bastante aqui. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os meus ombros, e o meu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Está em Isaías. Isaías anunciou, né, a vinda de Jesus. E outros profetas também, todos aqueles que nós lemos. O Isaías parece que é mais fácil da gente entender, porque ele já está mais próximo de Jesus. Eis aqui o meu servo, a quem sustenta o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, exercerá a justiça entre as nações. Não se encobrirá. Tudo é de Isaías, viu, gente? Não se encobrirá, nem será quebrantado, até que estabeleça justiça na terra, e todos aguardarão sua doutrina. Olha lá, Isaías novamente. O trabalho da sua alma ele verá e se fartará com seu conhecimento. E o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as suas iniquidades levará sobre si. Isaías. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre montado no jumento. Ah, tudo isso aqui é profetizado, e aconteceu depois, gente. Jesus não entrou no jumento, foi agraciado pelo povo, no outro dia já mataram ele. Isaías já tinha profetizado isso, né? Pobre montado num jumento sobre um asno, filho da jumenta, e destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Também o arco de guerra será destruído, e o rei falará de paz às nações.
e o seu domínio se estenderá de um mar até o outro, e desde o rio até as extremidades da terra. Isso aqui é de Zacarias. Ó, gente, é difícil de entender, porque como eles eram profetas, eles recebiam as orientações dos espíritos. Então, vem numa linguagem, o Haroldo entende muito bem disso. Ele sabe explicar tudo, porque tudo tem um significado. Eu não sei, gente. Honestamente, eu não sei. Eu não me atrevo. O que fica, assim, para mim, que eu posso dividir com vocês, é isso. Que a vinda de Jesus foi profetizada pelos profetas anteriores a Jesus. E por que foi profetizada? Porque Jesus é o governador do planeta. E as pessoas já traziam isso. Lembra que eu falei do Estevão, que na época não era Estevão, né? Ele muda de nome, é o Gesiel. O Gesiel acreditava. Era o profeta, sim, vamos dizer, mais espiritualizado, era o Isaías. Tanto é que ele morreu, na realidade, ele não conheceu Jesus, né? O Gesiel não conheceu Jesus. Na hora da morte, Jesus se apresenta para ele, né? Espera aí, gente, acho que eu estou falando bobagem. Deixa eu ver. Zacarias era o pai do João Batista, não é? O Zacarias era. Não. Mas era, só que esse Zacarias eu acho que não é o pai do João Batista, não. Porque o Zacarias, pai de João Batista, é contemporâneo, né? Ele acaba sendo contemporâneo de Jesus, mas ele era velho. O Zacarias, que eles falam que é pai do João Batista. Não, o pai de João Batista se chamava Zacarias. Eu não só não sei falar, dona Nós, se é o mesmo. Espera aí, gente, deixa eu rebobinar para ver se eu não falei coisa errada. Me ajude aí. Ele não conheceu mesmo, ele vai conhecer Jesus quando ele vai morrer, né? Que Jesus se apresenta para ele. Ele seguia as leis de Moisés. Só que quando ele fica lá na casa do caminho, junto com os apóstolos, ele vai conhecer Jesus através dos apóstolos. Né? Não foi isso? Me ajuda a lembrar. Ele vai conhecer Jesus através dos apóstolos. Mas ele já era tão espiritualizado que aquilo para ele foi natural, né? Aquilo para ele foi natural. Como para Abigail também. Abigail não conheceu, ela vai conhecer depois pelos como que chamava aquele? Que aí até o Paulo fica nervoso. Zacarias. Eu acho que é esse. Não é Zacarias. Esqueci o nome, gente. Como que chamava aquele que vai converter Abigail? Tony chegou aqui. Que vai converter Abigail. Até que o Paulo fica nervoso. Ananias. É tanto nome, né? Já está para acabar, mas como é curtinho aqui, eu vou terminar, se vocês me derem licença. Porque aí a semana que vem a gente começa no 8º. Você não gravou? Gravei. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado no jumento. Eu já vi isso, né? Agora é de baixo. E ele, o Cristo, estará em pé, ó, falando de Cristo, um profeta anterior a Cristo. E ele, o Cristo, estará em pé e apacentará o povo na força do Senhor, na sublimidade do nome do Senhor, seu Deus. E eles se converterão, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra, e este fará a paz. Miqueias. A distinção entre Deus e o seu futuro enviado está caracterizada de modo categórico, até nos profetas. Deus o designa como seu servo e, portanto, seu subordinado. Não há uma só palavra que dê ideia de igualdade de poder ou de consubstanciabilidade entre as duas pessoas. Ter-se-ia Deus enganado e teria os homens 3 séculos depois de Cristo enxergado melhor do que ele? Parece ser esta a sua pretensão. Vocês estão falando, será que Deus enganou? Aqui ele pegou, então, dos profetas, né? Pode falar, Verinha. Então, aqui ele deixou bem explicado de que Deus é Deus e Jesus viria depois. Isso. Até pelos profetas antigos. E seu futuro enviado. Exatamente, né? Seu futuro enviado.
claríssimo. Ô, dona Honora, agora você marca aí. Semana que vem nós vamos estudar no 8º o verbo se fez carne.